portões para entrar na colônia Nosso Lar, hospitais com enfermeiros que auxiliam os socorridos das zonas inferiores, grupos de orações com nível de vibrações altíssimas, imagens mentais criadas na colônia para renovar as energias dos habitantes de Nosso Lar? Vamos falar sobre esse assunto com base no 3º capítulo do livro O Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos conversar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a viagem de André Luiz, agora das zonas inferiores para o Nosso Lar. André Luiz, ele é resgatado por Clarencio e mais 2 ajudantes. Ele é conduzido como um ferido comum, mas isso não o impede de fazer alguns vislumbres daquelas cenas que para ele são interessantes, curiosas, novas, e ele observa que Clarencio possui um cajado de substâncias luminosas que o apoiam e o acompanham. André Luiz, ao chegar na colônia, ele observa que na parte de fora, antes de entrar, existe um grande portão. E esse portão é sustentado por 2 gigantescas muralhas cobertas por trepadeiras floridas. Clarencio se aproxima do muro e encosta em um determinado ponto onde o portão se abre. Então, eles adentram a colônia. O que André Luiz observa de forma muito interessante é que todo o ambiente é permeado por uma luz clara, muito agradável aos olhos, e ao longe ele identifica imensos jardins e edifícios. André Luiz é conduzido por Clarencio até um grande hospital, onde é recebido por alguns enfermeiros. Esses enfermeiros recebem a seguinte orientação de Clarencio: que André Luiz seja acomodado em um leito reconfortante e que no dia seguinte Clarencio retornaria para visitar André Luiz. André Luiz, surpreso ainda com todos os acontecimentos, André Luiz pergunta aos enfermeiros onde ele está, de onde vem aquela estrela que ilumina aquele ambiente. E os enfermeiros prontamente respondem a André Luiz que eles estão numa colônia espiritual vizinha da Terra, nos planos superiores da Terra, e que aquela estrela é o mesmo Sol que ilumina o mundo dos encarnados. Porém, a visão espiritual deles naquele lugar e na situação em que eles se encontram é muito mais rica. Então, é natural que eles enxerguem detalhes que para nós são desconhecidos. Eles enxergam a luz de forma diferente, as cores de forma mais ampla, enfim, uma riqueza de detalhes que para nós é desconhecido. André Luiz sentia-se como um cego venturoso, onde passara séculos na escuridão e agora passara a ver, a enxergar. E também fez uma recordação
de que nunca em vida olhara para o sol de forma meditativa, contemplando a natureza como criação divina. A maior emoção de André Luiz ainda estava por vir. André Luiz havia recebido um caldo reconfortante que renovara suas energias. Foi quando ele escutou uma deliciosa melodia invadir o ambiente onde ele estava. E ele percebia que aquela música invadia todos os espaços. E ele prontamente perguntou do que se tratava aquele evento, de onde vinha aquela música. E os enfermeiros disseram para ele que era a hora do crepúsculo lá em nosso lar. Era a hora que todos os habitantes de nosso lar se reuniam para a prece junto com a governadoria. Ele insiste para poder acompanhar esse evento com os enfermeiros. Mesmo fraco e debilitado, ele não se aguenta de ansiedade e de curiosidade e segue junto com os enfermeiros. Chegando naquele extenso pátio onde todos os habitantes de nosso lar estavam reunidos em oração, eles vislumbram um cenário que ele compara como se fosse uma televisão muito avançada, uma grande tela ao fundo, onde eles conseguiam ver a seguinte cena. Ele via um espírito, no caso, um ancião coroado de luz ao alto, e logo abaixo, no plano inferior, 72 figuras. Dentre elas, ele observou Clarencio, que estavam em meditação junto a essa figura de maior luz. Logo após um período de silêncio, essas 72 figuras começam a entoar um sino harmonioso, melodioso, encantador, onde André Luiz até tem dificuldade de nos traduzir. Tamanha era a magnitude, a beleza, a espiritualidade que envolvia aquele cenário. Foi então que um lindo e imenso coração azul com estrias douradas formou-se no céu. Essa imagem foi criada pela mente em função da alta vibração causada pela oração, pela meditação, pelo estado de elevação espiritual daquele momento. Foi então que chuvas de pétalas azuis começaram a cair, e elas, ao tocar a face daqueles que habitavam o nosso lar, desfaziam-se levemente e renovavam as energias de todos os habitantes dali. André Luiz ficou deslumbrado e perplexo com tanta beleza. Ao final desse momento de oração, André Luiz volta para o hospital sublimado, convicto de que experimentara verdadeiro milagre, pois tinha as suas energias renovadas e sua alma preenchida de amor. Essa foi a nossa história, a nossa viagem junto com André Luiz, agora das zonas inferiores
para a colônia Nosso Lar. Nós continuaremos com ele essa viagem e retornaremos no próximo vídeo. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, deixe comentários, inscreva-se no nosso canal e se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilhe. O meu muito obrigado e até mais!